Algumas semanas nós começamos a refletir sobre hábitos. Entendemos que pequenas disciplinas trazem no futuro um grande resultado. Estamos celebrando testemunhos de mudanças, que se continuarmos firmes, elas nos levarão a um futuro brilhante. Hábitos bons foram iniciados, hábitos maus foram trazidos à luz e uma decisão de eliminar cada um desses maus hábitos está decretado. E foi muito bom estar esse período falando sobre isso, estes hábitos, pequenas disciplinas, grandes resultados. Nesses dias nós vimos que não basta ter bons objetivos, boas metas, é preciso ter uma rotina saudável para que possa ser bem sucedido. Não importa em que área for da vida, é preciso ter consistência, determinação. Seja para ser mais saudável, seja para ter uma fé viva e ativa, um bom relacionamento, progredir na carreira, seja o que for, é preciso ter um hábito que construa o que estamos entendendo que é o nosso chamado de Deus para viver aqui nessa terra. Então nós estamos dizendo desde o princípio que pessoas bem-sucedidas fazem consistentemente, repetidamente, o que as outras pessoas fazem ocasionalmente. Pessoas que estão todos os dias repetindo algo com qualidade, tendo um bom hábito, daqui a pouco começa a aparecer o resultado. Pessoas bem-sucedidas em qualquer área estão praticando de forma rotineira, ou seja, têm um hábito de fazer aquilo no qual estão alcançando o sucesso. Se alguém está espiritualmente crescendo, se aproximando de Deus, ele está constantemente vivendo essas disciplinas que o ajudam a crescer em Deus. Diariamente, e não esporadicamente, essa pessoa está orando, lendo a Bíblia, lendo bons livros, tendo um tempo devocional, ou seja, ela criou hábitos que estão levando ela a cada dia a ser mais parecida com Jesus. Conversa de hoje é sobre 7 hábitos inegociáveis na vida de um cristão. Quero compartilhar, pode ser que exista mais, mas queremos conversar um pouquinho sobre estes hábitos. Hábitos realmente são importantes. O que nós percebemos durante as conversas das últimas 3 semanas, seja pessoal, seja no pequeno grupo, seja os testemunhos que estão chegando, é que os hábitos que foram trabalhados estão ligados geralmente, que as pessoas estão desenvolvendo, à saúde. Olha, pastor, eu estou bebendo água, estou andando com a garrafinha. Pastor, eu já estou dando 2 voltas ao redor da mesa, né? Não é da quadra ainda, é da mesa, mas daqui a pouco aumenta, está evoluindo, né? Hábitos relacionados às finanças, ao relacionamento, à carreira, aos estudos. Parabéns, louvado seja o Senhor. Deus é louvado quando você se comporta com excelência na sua vida, mas tudo isso vai ficar aqui quando a sua jornada na terra terminar. Eu não estou dizendo que estes hábitos não são importantes, eles são muito importantes, mas eu precisava terminar essa série falando de hábitos que são ainda mais importantes, porque eles são uma preparação para a eternidade com Deus. São hábitos inegociáveis na vida do cristão. Não é possível se dizer cristão e não praticar estes hábitos que vamos conversar. Não é possível dizer que ama a Deus e não ter estes hábitos na sua rotina diária. Não é saudável fazer parte de uma comunidade de fé e não continuar crescendo através desses hábitos. A pergunta é, você está interessado em saber quais são esses 7 hábitos inegociáveis na vida do cristão? Eu vou pregar para você então, os outros quem sabe vão, né? Tem mais alguém interessado em ouvir? Amém? Melhorou um pouquinho, né? Antes de eu começar a falar eu só preciso lembrar o processo de desenvolvimento de um hábito. Ele precisa ou deve começar primeiro pequeno. Não deve começar algo grandioso, né? Comece então pequeno, tá? Comece pequeno, né? Para que você consiga praticar o hábito, torne-o óbvio, que fique a sugestão para você repetir esse hábito, seja bem claro, torne óbvio para você, que você possa estar acompanhando e torne-o também fácil. Fácil para que você possa estar olhando, né? E começando. Não vai querer agora, de um dia para o outro, dizer assim, não, esse mês agora, em um mês eu vou ler a Bíblia, se você não lê a Bíblia até agora. Torne fácil, vá avançando aos poucos, algo que está ao seu alcance.
E com isso em mente, você com certeza vai avançar muito em nome de Jesus. 7 hábitos inegociáveis da vida do cristão. Primeiro hábito, fé em Deus. Tenha fé em Deus. Você está anotando? Anote aí. Tenha fé em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Até os cabelos da nossa cabeça, Deus tem a conta deles. Deus sabe quanto tem. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego desprevenido. Ou enquanto Ele está atendendo um dos seus filhos aqui, acontece algo do outro lado e atingiu você. Não, isso é impossível de acontecer. Porque Deus está sempre na frente da história. Deus está sempre se posicionando além de tudo o que está acontecendo. A promessa de Deus é de que Ele faria todas as coisas cooperarem para o meu bem e para o seu bem, porque nós amamos a Deus. A promessa de Deus é que o seu anjo está sempre ao nosso lado, que o seu anjo nos sustenta com as suas mãos. Então por que duvidar do cuidado de Deus? Por que não confiar plenamente em Deus? Pergunto a você, por que não acreditar em 100% da palavra de Deus? Todo cristão precisa decidir se vai ficar firmado na sua fé ou se vai se esgotar com a ansiedade, com as preocupações da vida. Quando a minha fé está em ação, as minhas ansiedades estão aos pés da cruz de Cristo. Por isso desenvolva o hábito de confiar em Deus, de ter fé em Deus. Não uma fé de palavras, uma fé mental, não. Uma fé real, que quando posta à prova consegue avançar. Cada vez que alguma situação nos deixa ansiosos, nós precisamos nos lembrar que Deus continua assentado no seu trono e está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Se nós reconhecemos que Deus reina sobre a nossa vida, então nós não temos razões para viver preocupados. Exercite o hábito de ter fé em Deus. Decida viver uma fé de confiança plena no Senhor. E a fé, assim como o nosso corpo, precisa ser exercitado. Não é possível ser cristão e não desenvolver a sua fé. Um teólogo chamado Tozer disse: a fé, a semelhança do músculo, ou de um músculo, cresce quando esticada, cresce quando desenvolvida. Eu estava ministrando às 17h30 e tenho que atribuir ao doce Espírito Santo de trazer à memória o que o nosso irmão Jó passou, aquele que tem um livro na Bíblia. Veio sobre a sua vida uma tempestade, um tsunami, algo incompreensível aos olhos humanos. Mas durante este processo, a fé de Jó vai sendo esticada, vai sendo escassada. Quando passa a tempestade, Jó não está no chão. Quando passa a tormenta, Jó está em pé. Jó é fortalecido pelo Senhor. E Jó pode declarar dizendo: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Estique a sua fé. Ela precisa ser um hábito inegociável na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia. Pela fé nós vamos ao trabalho, pela fé nós espalhamos o amor, pela fé nós fazemos o bem. Não faça na sua força, faça pela sua fé. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível, não é difícil, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Não é possível agradar o seu Papai Celestial sem fé. Deixe a sua fé crescer. Pratique a sua fé com orações mais ousadas. Levante a sua mão e libere palavras. Quem sabe você lê Ezequiel e vê Deus ordenando ele a profetizar sobre um vale de ossos secos e acha aquilo bonito, poético. Ei, a Bíblia não é um livro de poesias, a Bíblia é um manual de vida. Levante as suas mãos diante da calamidade, diante do caos e libere palavras de Deus poderosa. Exercite a sua fé e você verá sim o sobrenatural de Deus se movendo.
Faça doações mais generosas. Estique-se, tenha atitudes mais altruístas. Pratique uma vida pela fé. A fé é inegociável, precisa ser vivida todos os dias. Não podemos abrir mão dela. Um outro hábito, vamos conversar um pouquinho. Vida de oração. É algo que aprendemos com o nosso Senhor Jesus. Mesmo os discípulos e a multidão estando sempre ao seu redor, Jesus se retirava. A popularidade não impressionava Jesus, os holofotes não mexiam com a autoestima de Jesus. Ele se isolava para orar, porque a oração era um hábito inegociável na vida de Jesus. A falta de tempo não pode ser uma desculpa para ninguém orar. Jesus tinha pouco tempo para cumprir o seu ministério terreno, foram 3 anos e meio, mas ainda assim, ele orava porque entendia que a oração era algo que ele não podia abrir mão. Antes de começar o seu dia, a Bíblia diz que Jesus procurava um lugar calmo para desfrutar de intimidade com o Pai. Você vai encontrar diversas referências nos evangelhos falando da vida de oração de Jesus. Eu compartilho com vocês Marcos 1:35, diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Arrume o seu lugar para orar. Você tem um exemplo do seu mestre Jesus, a oração, um hábito inegociável. No seu dia a dia você está exposto a tentações, a dificuldades, a desafios, a perigos. E é a nossa vida de oração que nos ajuda a estar conectados com Deus e sensíveis à sua voz, à sua vontade. Tudo que precisamos fazer é começar o dia com os joelhos prostrados na presença de Deus, rendidos diante dEle. Quando oferecemos a Deus o nosso tempo, a nossa adoração, as nossas orações, nós escutamos dEle instruções necessárias para vencer. O escritor Eduardo Bonds disse: dar à oração um segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da vida. Reflita sobre isso. A oração tem que estar em primeiro lugar. Porque se eu perguntar se Deus é importante na sua vida, nos seus negócios, no seu relacionamento, a resposta de todos nós é: claro, pastor. Mas quando a gente não prioriza então a nossa vida de oração, nós estamos dizendo com a nossa atitude, com a nossa falta de hábito de orar, de que Deus tem um segundo lugar na nossa existência. Deus precisa estar em primeiro, no centro das nossas vidas, dos negócios, da família. Ore ao acordar, ao comer, ore ao sair, ore ao voltar, ore ao chegar do trabalho, ore na escola, ore ao dormir, ore agradecendo, ore pedindo perdão, ore pedindo bênçãos, proteção, ore adorando, ore reconhecendo quem Deus é. Não saia de casa sem orar, não coma sem orar, não faça negócios sem orar, não decida antes de orar. Faça da oração um hábito inegociável. Há um outro hábito que queria compartilhar com você, que considero inegociável, que é meditar na palavra de Deus. A meditação tem sido aconselhada por quase todos os especialistas em desenvolvimento humano, pelos seus grandes benefícios, e eles estão falando de simplesmente estar em um ambiente calmo, se concentrar na sua respiração, alinhar seus pensamentos. Agora imagine meditar na palavra de Deus, é algo poderosíssimo. Meditar é ler a Bíblia, é pensar nos seus ensinamentos, é refletir como aplicá-los na nossa vida, é conversar com Deus sobre o que está lendo, é nos aninhar nos braços do nosso Pai. Você precisa desenvolver, se ainda não tem, o hábito de ser guiado pela palavra de Deus, de conhecer a vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada. A Bíblia não é um livro, senhores e senhoras, a Bíblia é uma carta de amor de um Pai amoroso. Ela é um mapa, ela é uma bússola, ela é um guia, um manual de vida. Pare todos os dias diante da palavra de Deus e do Deus da palavra. Acalme o seu coração. Leia a Bíblia, deixe ela ler você. Aplique a sua vida.
O salmista escreve o Salmo 1 dizendo aos benefícios disso. Ele diz: olha, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e medita de noite. E medita de dia e medita de noite. Gerou um hábito. A felicidade está em ler e meditar na palavra de Deus. A prosperidade está em aplicar a palavra de Deus na sua vida. Se você continuar lendo este salmo de número 1, você vai ver no verso 3, ele dizendo: porque este homem feliz que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a águas correntes. E por estar ali ligado a águas correntes, dá o fruto na estação certa. As folhas não caem. Mas se isso não fosse bom o suficiente, ele diz que este homem feliz, por estar alinhado com os céus através da meditação na palavra, tudo o que ele faz dá certo, tudo o que ele faz prospera. É um hábito inegociável, não dá para abrir mão. De todos os dias ler a Bíblia, mas não apenas ler, mas meditar na palavra de Deus. O pastor e escritor John Murray disse o seguinte: meditação é um dever bíblico tão obrigatório quanto a leitura da Bíblia e a oração. Ele está falando de ter tempo diante da palavra de Deus, não apenas ler. Por isso alimente a sua mente com a palavra de Deus. Não uma leitura rápida, apressada, mas pare para beber da profundidade da mente de Deus que está na sua palavra. Quantos erros que às vezes cometemos, que teria o caminho correto na palavra se buscássemos do Senhor isso. Vamos lá, vamos falar um português claro. Quantas cabeçadas, por que não paramos para ouvir a voz de Deus que está na sua palavra, para trazer para a nossa vida? Você deveria desenvolver um hábito, independente de onde está lendo a Bíblia, mas pelo menos, ou além da sua leitura, um provérbio todo dia. Que dia é hoje? Hoje é 11. Então você leria Provérbios 11. Tem 31 provérbios. Aquilo ali é uma fonte de sabedoria inesgotável. Você nunca vai chegar no fundo desta fonte. Você nunca vai atingir o topo dessa fonte, porque sempre haverá mais de Deus para você. Torne a meditação algo inegociável na sua vida. Quem sabe acordar amanhã um pouquinho mais cedo. Você não vai morrer por isso. E antes de entrar na agitação, buscar alinhar-se à vontade de Deus, pela vida de oração e pela leitura da palavra e meditação. Mas há mais um hábito que eu preciso compartilhar, o quarto. Eu falei que eram 7. Quarto hábito inegociável de um cristão é a obediência. Apesar de a gente lutar para estabelecer a nossa própria agenda, não é? De querer fazer as coisas do nosso jeito, a obediência a Deus na vida cristã é um fato inegociável. Não há uma opção, uma cláusula dizendo: você pode seguir a Jesus, mas não precisa obedecer. Não existe isso. Se desejo caminhar com Cristo, a obediência a Ele é obrigatória. E nós temos referência, nós temos exemplo. Cristo era obediente ao Pai. No jardim do Getsemane, diante da certeza da cruz, Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Só que a sua oração não para aí, a sua oração não termina aí. Ele continua dizendo: contudo que não seja feito o que eu quero, a minha vontade, mas sim a tua vontade. Havia uma decisão em Cristo de obedecer. Era um hábito para Jesus viver em obediência ao Pai. Quantas vezes temos a certeza do que é certo fazer? Quantas vezes sabemos o que Deus espera de nós, mas vamos lá e queremos trilhar outro caminho? A maioria das pessoas que você encontra, principalmente afastadas da fé, eu conversei com 2 essa semana.
E logo que eles descobrem que eu sou pastor, estou pastor, eles dizem, pastor, eu sei que eu preciso voltar. Mas decide trilhar um caminho distante de Deus. A obediência é inegociável. O que falar ainda daqueles simples sussurros de Deus, pedindo coisas simples? Como no final de uma celebração dessa, você ouve Deus falando, dizendo assim, ei, chega perto daquele irmão ali e diz, vai ficar tudo bem. Ou abrace aquela irmã e diga assim, Jesus te ama. Ou ainda, você vai lá e gosta da caneca, se vou comprar uma caneca dessa para mim, para eu tomar uma água lá no púlpito. E ouve um sussurro, dizendo, compra 2. Leva uma para o pastor Adilson. Coisas simples demais. Agora, se você obedecer esses sussurros de Deus, você começa a ver algo poderoso acontecendo na sua vida, e Deus te convidando para obedecer a algo maior. Aleluia! Faça da obediência um hábito inegociável na sua vida. Nunca subestime o que Deus pode fazer através de um pequeno ato de obediência. Deixa eu contar uma história, alguns de vocês já ouviram. Mas imagine-se primeiro o irmão que está sentado na sua frente aí, e você não conhece ele, mas de repente um sussurro desse diz algo para você assim, dá uma leve mordida na orelha dele e diga, Jesus te ama. É ruim, hein, pastor? Não, eu estou fora. Eu li essa história. O pastor está numa celebração como essa nossa aqui. As 2 fileiras à frente está um senhor que ele não conhece. E Deus fala exatamente isso para ele. Dá uma mordidinha na orelha daquele homem ali e diga, Jesus ama você. O pastor quase disse para Deus, tá com brinquedo comigo, é? Hã? É lógico não fazer isso, pô. Oh Deus, você tá... O que eles vão dizer de mim? E Deus falou com ele, você já obedeceu coisas mais difíceis? Dê uma leve mordida na orelha dele e diga, Jesus ama você. A guerra foi grande ali. E ele disse, tá bom, Deus, tá bom, eu vou pagar esse King Kong, não era um mico, né? Mas vou fazer isso que o senhor está pedindo. Ele vai, chega bem na frente do homem, segura o rosto do homem com jeito assim, diz assim, o senhor me desculpa, mas eu preciso fazer algo. O homem arregalou uns olhões assim, disse, meu Deus, né? O que vem agora? Ele se aproxima perto do ouvido do homem, morde o ouvido, a orelha do homem. Não igual o Mike Tyson, né? E diz para aquele homem, Jesus ama você. E aquele homem desaba no choro. Quando aquele homem volta ao seu controle, ele começa a contar para o pastor dizendo, eu não sou cristão, eu não frequento aqui. A minha esposa era cristã. Ela morreu faz pouco tempo. Eu decidi vir conhecer o lugar onde ela vinha. E todas as noites, quando eu estava quase pegando no sono, quando eu estava indo dormir, ela mordia levemente a minha orelha e dizia, Jesus ama você. Nunca subestime o que Deus pode fazer através de um pequeno ato de obediência. Pequeno ato de obediência. Faça da obediência um hábito inegociável na sua vida. A obediência é a única forma de nós agradarmos a Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, o texto diz, ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Deixa eu atualizar você, ou lembrar você. Naquele tempo em que é escrito esse texto, eles amontoavam pedras, faziam um amontoado de pedras, aqui chamavam de altar. E sobre esse altar colocavam um animal, matavam esse animal e colocavam fogo. Deus havia instruído eles a fazer isso e eles se agradavam, Deus se agradava disso, Deus recebia aquela fumaça como algo agradável para ele.
Mas aqui Deus está trazendo um ensinamento que vai além disso. Deus está dizendo: ei, eu gosto disso, mas muito além de qualquer sacrifício, o que toca o meu coração é quando você decide obedecer. Muito além da sua oferta, muito além do seu voluntariado, muito além do seu tempo, dos seus recursos, dos seus talentos, o que toca o coração do seu Senhor é uma atitude de obediência. Deus está dizendo: é melhor para mim do que qualquer coisa que você faça quando você se dispõe a me obedecer. A obediência é a melhor oferta de amor que Deus pode receber de você. Nada pode agradar mais o nosso Senhor do que a nossa obediência. A obediência é a prova do seu cristianismo, do quanto você serve a Deus, do quanto você ama a Deus. Oswald Chambers diz o seguinte, o evangelista: o melhor critério para medir uma vida espiritual não são os seus êxtases, não é os aviãozinhos. O movimento pentecostal, quem é do movimento entende isso, né? Não é pular, não é sapatear, não é falar em mistério, não é nada disso. Não é cair no poder, não, tudo isso pode fazer parte, ter o seu lugar, mas a maior marca, a maior prova de que alguém está andando com Deus é a sua decisão de obedecer à voz de Deus e seguir por ela. Quando há obediência, há uma recompensa. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deus fala para o povo dizendo: todas estas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Não importa o lugar que estejam, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Para uma nação agrícola, Deus diz: como também as colheitas da sua terra, os seus bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Ou seja, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Onde há obediência, há uma bênção liberada de Deus sobre a vida daquele cristão. Faça da obediência um hábito inegociável. Preciso avançar, mais um hábito: a dependência. Dependa exclusivamente do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é uma força, não é uma luz. O Espírito Santo é Deus e mora em nós, intercede por nós e nos ensina a orar, nos lembra a palavra de Deus. Ele é a garantia de que iremos para o céu. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é um selo na sua vida, é o penhor sobre você, ou seja, por ele morar em você, você pode ter a certeza de que um dia morará com Deus. Ah, pastor, mas eu não sei se o Espírito Santo mora em mim. Se você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu garanto que o Espírito Santo mora em você. É Ele que convence você dos seus erros. Ele não o acusa, mas Ele lembra de que você é melhor do que você está vivendo nesse momento. Há mais de Deus para você. Sem o Espírito Santo você nem estaria aqui. O desejo que existe no seu coração de buscar as coisas de Deus pode ainda ser pequeno, mas é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Dependa dEle. Porque sem Ele você não vai à presença de Deus. Sem Ele você viverá uma vida de pecado. Sem Ele você não cumprirá o seu propósito. O Espírito Santo é o seu amigo. Ele é o ajudador, o consolador, o intercessor, o conselheiro, aquele que lhe instrui. O conselho do apóstolo Paulo aos irmãos em Gálatas 5,16 é: vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Viva em Espírito, ande em Espírito, converse com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes por você. A Bíblia diz que Ele geme por você, que Ele intercede por você. Não tente ser o melhor crente na sua força, mas sim na dependência do Espírito Santo de Deus. O segredo não é fazer mais forças, e sim menos força, e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida na vontade de Deus. O avivalista John Wesley diz: sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Nada que agrade a Deus podemos fazer sem a força do Espírito Santo de Deus. Viva na dependência dEle. Se alinhe com Ele. As pessoas perguntam: como é que é ouvir a voz de Deus? E mistificam isso, achando que Deus chama a gente até com eco, né? Robson, 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 Robson.
Você começa a ter impressões no seu coração. Há momentos que pode acontecer de você ouvir de forma muito clara. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muitas vezes é a mente conduzindo você, a sua consciência dizendo: ei, não vá por esse caminho. Se volte para as coisas de Deus, abra mão disso, não está fazendo bem para você. Faça da dependência no Espírito Santo um hábito inegociável. Um sexto e penúltimo hábito: generosidade. A generosidade é a essência do Evangelho de Cristo. Toda a história começa com uma grande doação. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, o quê? Vocês são bons de Bíblia. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir deste ato doador de Deus, qualquer ação de generosidade nossa se torna muito pequena. Qualquer coisa que a gente tente ofertar para Deus diante do grande amor de Deus para conosco é diminutivo. E há uma bênção tão grande em ser generoso, que o nosso amado Jesus disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Ah, como se é feliz quando você consegue abençoar alguém, quando você consegue ajudar alguém. Quem tem dificuldade em ser generoso sofre de uma orfandade. Está com uma mente de escassez. Na sua mente, ser generoso, dar, é diminuir, é ficar com menos. Mas na dinâmica do reino de Deus é o contrário. Quanto mais generoso se é, mais se tem. Você conhece a história das multiplicações dos pães e peixes? Jesus está instruindo um povo, conversando com o povo, de repente diz: preciso dar comida para esse pessoal, eles não podem ir embora sem alimento. Se faz uma pesquisa e se descobre que entre eles há um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Ele entrega para Jesus. A Bíblia diz que Jesus dá graça e começa a partir, ele dá aos discípulos, e os discípulos a multidão, e todos comeram. E quando eu leio todos, eu descubro que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você pode calcular aí acima de 15.000 pessoas tranquilamente. Mas o incrível da dinâmica do reino de Deus não é simplesmente algo tão pouco ter um grande efeito. É que aquele menino sai de casa possivelmente com uma lancheira, e eu não sei, mas eu fico imaginando se ele não ganhou um dos 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes que sobraram para levar para casa. Ninguém vence a Deus em dar. Quem não é generoso porque diz que tem pouco, sempre terá pouco porque não desenvolveu o hábito de dar. Pessoa que não dá é como uma lagoa, uma represa. Tudo que ela recebe, ela retém, ela fica para ela come a semente. Mas o generoso se vê como um rio. Ele recebe, ele é abençoado, mas através dele tudo flui para que outras vidas sejam abençoadas também. Aqueles que têm a certidão de nascimento amarelada vão lembrar do poço no interior. Se você não tirava água, ficava ali naquele tubo, ali a marca da água. Mas se você tirasse água e desse água para a vizinhança toda, e fosse uma época normal, não fosse de seca, você voltava lá e a água estava sempre no mesmo nível. Essa é a dinâmica de Deus. A gente dá e não fica com menos, mas é mais abençoado ainda. Deus não nos dá conforme nós consumimos, mas Deus nos abençoa conforme nós distribuímos. É lógico que quando um pastor fala de generosidade, o que vem na cabeça das pessoas, o que é? É dízimos, é oferta para a construção que ele vai pedir. Não tem nada a ver, isso é tão pequeno diante da grandeza do que Deus tem nos dado. Você passa 2 horas por semana aqui, você tem outras 166 horas na semana para viver. Estou falando de generosidade plena, absoluta, abundante. Desenvolva a generosidade como um hábito em todo tempo, em todo lugar. Jesus ensinou em Lucas 6,38, dizendo: dei e será dado a vocês. Pastor Jair estava falando no momento da oferta, esse texto, né? Uma boa medida, calcada,
sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que a partir da sua ação de generosidade é que você começa a receber. Deem, você dá, e daí você recebe. Nós queremos ao contrário, né? Se Deus me abençoar, então eu vou ser mais generoso. Lendo a Bíblia eu aprendo que isso é a religião de Jacó, aquele personagem bíblico. Quando ele faz uma oração, no momento que tem um encontro com Deus, ele diz: se o Senhor me abençoar, e se tudo for bem na viagem, se eu encontrar proteção, e se tudo der certo, então eu vou ser um dizimista. Mas tudo tem que dar certo. E Jesus diz assim: não, a dinâmica do reino de Deus é você dá e você recebe também. Agora você sempre ganha mais do que você dá na generosidade. Ei, eu não estou fazendo o momento da oferta, não vai ter uma segunda oferta, pode largar a carteira. Eu estou trazendo um ensinamento de vida para você viver desta maneira, para dividir o último pedaço do pão ou a última bolacha que é mais gostosa, ou para dividir um pouco dos seus recursos, seus talentos, seu tempo. Está tudo no pacote, menos a oferta desse culto, porque já foi feita. Mas você ganha mais, uma boa medida, calcada. Quem já participou de algum ensacamento de algum produto, né? Enche, soca um pouco, sacode, levanta e bate no chão para socar, caber mais, né? E termina com ele, diz transbordante. Aí tem que ser aquela imagem mesmo da pipoca, né? O cara sempre bota aquele chorinho assim por cima assim. Acontece isso. Agora, o que retorna para mim, o que retorna para você, é na proporção da sua generosidade. A medida que usarem também será usada para medir vocês. A forma como eu sou generoso, a pá que eu uso para distribuir, é a pá que Deus usa para me abençoar. O montante, a forma como eu enxergo para ser doador, é a forma como Deus me abençoa. Pessoas que não entendem porque alguns cristãos são tão generosos ou são tão abençoados. As duas coisas vão andar juntas. Pastor Marcos Borges, conhecido como Pastor Cote, diz o seguinte: o milagre maior, ou o maior milagre não é quando recebemos algo, mas quando doamos, ofertamos, somos generosos com algo. A gente conta o milagre quando recebe alguma coisa, mas é mais poderoso quando você doa, quando você entrega, quando você abençoa alguém, porque aquilo ali é uma semente. E dentro daquela semente, pensa em milho, está algumas espigas, e nas espigas estão muitas sementes, muitos grãos. Esta é a forma, desenvolva a generosidade como um hábito para a sua vida. E eu preciso concluir com o último hábito, não menos importante, o perdão. Perdoar não é humano, é divino. Sabemos que perdoar é deixar o devedor livre, mas também é se tornar livre. Perdoar é abrir mão da vingança. Perdoar ou perdão é perda no superlativo. Mas não perdoar é se perder por inteiro. Perdoar é uma perda grande, mas não perdoar é perder tudo. Estou querendo deixar claro que perdoar é algo difícil de fazer, mas não fazê-lo torna a vida impossível de se viver da maneira de Deus. Um diretor de um hospital psiquiátrico disse que se as pessoas, os internos, os pacientes que lá estavam, perdoassem os outros e a si mesmo, aquela unidade de saúde ficaria praticamente vazia. O que ele estava querendo dizer com isso, senhores e senhoras? Que a maioria dos problemas mentais daqueles que lá estavam atormentados era gerado a partir de ira, de vingança, de rancor guardado no coração. Não combina com o cristão. O cristão é chamado a perdoar. O perdão é curador. O perdão devolve vida, liberta-nos de nós mesmos.
Jesus nos deu o exemplo na cruz, Ele é o nosso maior exemplo para tudo. Quando Ele da cruz ora pedindo perdão por aqueles que o estavam crucificando, Ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Você precisa perdoar hoje e amanhã também, e precisará perdoar depois, e depois, e outra vez, e outra vez. Quando Jesus é perguntado se 7 vezes por dia era o suficiente, Ele, eu creio que riu e disse: 7? Que é 7, amigo? É 70 vezes 7, ou seja, você vai precisar perdoar sempre. Porque não perdoar, guardar o rancor, a raiva no coração, é como estar tomando um copo de veneno e esperando que o outro morra. Eu estou aqui com aquela raiz, eu estou aqui azedo, mas eu gostaria que o outro morresse. Jesus deixou um ensinamento muito claro e muito forte no final da oração do Pai Nosso. Mateus 6, 14 e 15, Ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Essa parte é boa, uau, bom. Mas o texto continua, Ele diz: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Sem o perdão de Deus nós estamos perdidos. Por isso, para a vida cristã não tem escolha, o perdão precisa ser um hábito. Peça ajuda ao Espírito Santo, ore todos os dias, se você tem uma situação complicada, mas acima de tudo, tome a atitude de perdoar. Você não pode achar que vai vir um sentimento de perdoar. Não, você não precisa sentir para perdoar, você precisa apenas obedecer. Eu deixo você com uma última citação de Thomas Watts, que diz: a pessoa pode ir para o inferno por não perdoar, tanto quanto por não crer. Nós sabemos o que Jesus falou quando Ele disse: porque quem não crê no Filho de Deus está condenado. Não crer, nós sabemos que vai gerar morte. Mas eu estou afirmando a você também que se você não perdoar, as portas do céu estarão fechadas para você. Por isso, faça do perdão um hábito inegociável. Eu não sei quais desses 7, se um, se 2, se todos, você precisa começar a trabalhar. Escolha o que está mais carecendo na sua vida. Pode ser que alguns deles estão indo bem para você. Eu quero lembrá-los rapidamente, 7 hábitos inegociáveis da vida do cristão. Primeiro, tenha fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé em Deus, não tem como escapar disso. Tenha uma vida de oração. Ore, busque o rosto de Deus, converse com Deus. Eu não sei, você não sabe, pela falta de prática, se começar a conversar, vocês dois vão ser bons amigos. Billy Graham disse: ajoelhe-se, ore, até que você e Deus sejam amigos. Esse é o caminho. Desenvolva o hábito de meditar na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Desenvolva o hábito da obediência. Obedeça a Deus através da sua palavra, os sussurros que Ele dá aos seus ouvidos. Obedeça a Deus através da dependência do Espírito Santo de Deus. Ande guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ande guiado e ligado ao Espírito Santo de Deus. Desenvolva o hábito da generosidade. Seja mais parecido com Jesus. E desenvolva o hábito do perdão. Os hábitos que você tem hoje estão construindo quem você se tornará amanhã. Desenvolva hábitos que glorifiquem a Deus. Desenvolva hábitos que tragam um propósito de Deus para você. E quando você terminar a sua jornada, você possa ouvir do Senhor Jesus: muito bom, servo bom e fiel. Entra na festa do teu Senhor. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.